Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu venho aqui trazer mais uma dica, na verdade não uma, mas neste vídeo eu vou trazer 10 dicas úteis aí no Excel. Dicas de ferramentas, teclas de atalho, dicas que vocês podem estar utilizando aí no dia a dia de vocês para facilitar aí o trabalho, a operação aí dentro do Excel, ok? Então, ó, eu tenho aqui 10 dicas, né, úteis que nós vamos estar vendo, né? Desde a parte de preenchimento relâmpago, congelar painéis, até validação de dados por listas, né? Eu vou estar mostrando. Algumas dessas dicas nós até temos aulas mais completas aqui em nosso canal. Depois vocês podem estar procurando aí na playlist, né? Que vocês vão ver que nós vamos ter aí essas dicas, né? Vamos ter aulas aí, exemplos de aplicações delas. E outras aqui, já um resumo, vamos dizer assim, que eu trouxe dessas dicas para facilitar aí para vocês o estudo, para vocês anotarem, ver aí que dicas vocês conhecem, quais não, né? E aí tá ajudando vocês aí na confecção de relatórios dentro do Excel, ok? E pedir aí uma gentileza antes da gente iniciar. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevem no nosso canal, cliquem aí no botão de se inscrever, ativem aí o sininho, né? Dá um clique no sininho, ativem as notificações, nos ajudem, né? A levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possíveis e para que a gente possa também estar crescendo, né? E o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e compartilhar com mais pessoas, ok? Deixem os comentários, sugestões, dicas aí no nosso canal e nos ajudem aí a continuar criando esses conteúdos semanalmente, ok? Então, vamos aqui às nossas dicas, né? Então, primeira dica, dica número 1, né? Vai ser a dica do preenchimento relâmpago, ok? Então, para quem não conhece o preenchimento relâmpago, né? Ele serve para separar algumas informações. Esse é um recurso que está disponível a partir da versão 2013 do Excel para cá. E é uma ferramenta, né, que a Microsoft criou com inteligência artificial, onde o Excel entende um padrão que nós temos, né, que a gente informa para ele, e automaticamente ele preenche as informações restantes. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho o estado, a sigla e a região, tudo junto. Poderia usar diversas formas, né? Dividir texto em colunas, poderia usar funções de texto, vários recursos para separar aqueles dados. Nesse caso, eu vou usar o preenchimento relâmpago. O que eu tenho que fazer? Eu venho aqui na primeira célula, digito a primeira palavra que eu quero. Então, por exemplo, Amazonas. Olha lá, digito Amazonas, Enter. Fiz o primeiro. Agora, eu venho aqui na guia Dados. Ó, digitei o primeiro, pressionei Enter, venho na guia Dados. E aqui em Ferramentas de Dados, eu tenho o preenchimento relâmpago. Então, eu vou dar um clique aqui no preenchimento relâmpago. E pronto, ó. Observem que automaticamente o Excel entende o padrão que eu fiz em cima e já repete ele para todos os outros. Tudo bem? Do mesmo jeito aqui na sigla, ó. A sigla, eu preciso separar a sigla do estado. Então eu vou vir aqui e vou colocar AM, Enter. E aí eu posso vir aqui e clicar no preenchimento relâmpago. Novamente, ó. Pronto, olha lá, automaticamente ele entendeu que eu queria tirar apenas a sigla de cada texto. Se por acaso ele tivesse feito errado aqui, por exemplo, não tivesse vindo o RR, tivesse vindo RO, era só vocês virem aqui, digitar a forma correta, logo em seguida, corrige aquele que está errado e pressiona Enter, que aí ele vai entender e alterar todos os demais, ok? Agora aqui eu vou separar a região. Eu posso vir aqui e escrever, por exemplo, observem que lá está digitado em minúsculo, aqui eu coloquei em maiúsculo, ele também vai entender isso, ó. Dou um Enter. E se não quiser ficar vindo aqui no botão de preenchimento relâmpago, ali na faixa de opções, é só pressionar a tecla Ctrl E. Ctrl E é a tecla de atalho do preenchimento relâmpago. Observe que aí ele entendeu o padrão e automaticamente ele preencheu todas as minhas células de regiões em letra maiúscula, porque a primeira que eu escrevi como modelo eu fiz em letra maiúscula, ok? Então essa foi a nossa primeira dica. Então vamos agora à nossa segunda dica. Então
Então na dica 2, eu quero mostrar aqui para vocês como que nós podemos fazer o preenchimento, né, das células, os preenchimentos aqui das nossas alças, né? Então eu posso vir aqui, ó, e eu posso preencher aqui pela alça de preenchimento. Eu posso clicar, segurar e arrastar, e aí ele vai preencher todas as células para nós, ok? Aqui até então, sem nenhum segredo, isso é básico aí do Excel, a maioria das pessoas utiliza para copiar a fórmula, fazer preenchimento de sequências, né, de datas, sequências de meses, dias da semana e assim por diante, né? Então as pessoas acabam fazendo esse preenchimento. Porém, imagine o seguinte, que eu precisasse preencher aqui, não com as datas, mas preencher com a mesma data para tudo. Eu posso vir aqui ao lado, ó, aí eu vou desfazer aqui, deixa eu desfazer. Só que ao invés de eu puxar aqui com o botão, clicar, segurar e puxar com o botão da esquerda do mouse, eu vou usar o botão da direita. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse, segurar e puxar. Ó. Soltei. Qual que é a diferença? Quando eu puxo com o botão direito e solto, ele me dá as opções aqui, ó, de copiar as células, se eu quiser a mesma data em tudo, a mesma informação. Preencher série, que aí seria preencher série, preencher dias da semana, ele vai fazer o preenchimento das datas em sequência. Então eu vou pedir aqui, ó, preencher série. Olha lá, observe que ele preencheu tudo aqui para mim, certo? Então eu consegui fazer esse preenchimento. Agora aqui, por exemplo, eu quero preencher os meses aqui, quero colocar com meses. Então eu posso vir aqui, ó, desse lado aqui, se eu quisesse, não preencher assim, né, ó, 3 do 1, 4 do 1, sucessivamente, eu quero colocar os meses. Então eu posso vir aqui e colocar janeiro, ó lá, janeiro. Se eu vier aqui e puxar, ó, ele vai fazer a sequência dos meses, isso normal. Ah não, mas eu quero o mesmo mês para todos, então eu posso vir aqui com o botão direito, segurar e arrastar, ó lá, e aí eu peço para ele preencher série ou copiar células, ó lá, copiou para todo mundo, ok? Eu vou desfazer aqui, e um outro detalhe também, que muita gente pode falar, ah, mas aí eu pego e copio. Eu vou selecionar algumas células, ó, e vou mudar a cor. Se eu vier aqui ao lado e puxar, ele preenche e aí eu perco a formatação que eu tenho na célula. Eu perco essa formatação, tá? Quando eu copio, por quê? Ele preenche com o formato da célula que eu estou copiando. Ah, mas eu não quero perder esse formato aqui. Aí, essa dica de preencher com o botão da direita do mouse acaba ajudando também, ó. Porque eu vou clicar aqui na alça de preenchimento com o botão direito, vou puxar, soltei. Aí eu tenho aqui, ó, preencher sem formatação. Porque ele vai preencher com o conteúdo, mas não vai formatar, ó. Pronto, ó lá. Ele preencheu a série, só que sem eu perder o formato daquelas células que eu já tinha. Ok? Então ele faz esse preenchimento. Aí agora aqui, ó, ele está pedindo para a gente preencher com os dias úteis. Eu vou pôr o primeiro dia do ano. 3/1 de 2022 aqui do ano que eu estou gravando. Primeiro dia do ano que eu estou gravando esse vídeo. Como eu quero preencher com os dias da semana, eu já posso vir aqui direto, ó. Clico com o botão direito, arrasto com o botão direito até onde eu quero. Soltei, ó. Preencher dias da semana. Então eu vou clicar nessa opção de preencher dias da semana, porque seriam os dias úteis apenas, de segunda a sexta. Pronto, olha lá. Dia 3, 4, 5, 6, 7. Dia 8 e 9 ele pula. Aí ele vai de 10 a 14, 15 e 16 pulou e assim sucessivamente, ok? Então essa a nossa segunda dica aí, o preenchimento pela alça, né? Só que usando o botão direito do mouse na hora de arrastar para ele abrir o menuzinho de opções. Ok? Então, segunda dica. Vamos aqui para nossa terceira dica. Na nossa terceira dica, eu quero mostrar como congelar painéis. O que seria o congelar painéis aqui dentro, né? Geralmente nós vamos ter tabelas, às vezes muito extensas como essa, que ao descer aqui a barra de rolagem, ó, eu perco a referência do cabeçalho muitas vezes. E aí eu não quero perder essa primeira linha aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso congelar os painéis, eu posso deixar fixo essa linha aqui de cima ou as linhas acima. E como é que eu faço isso?
O Excel ele congela sempre o que estiver acima e à esquerda da onde eu clico. Então se eu quero congelar a minha linha 3, eu vou clicar aqui, ó. Por exemplo, eu clico no A4, na célula A4, venho na guia exibir ou exibição. Do lado direito eu tenho a opção de congelar painéis e eu vou usar a primeira opção, congelar painéis. Porque aí o que ele vai congelar? Ele congela tudo que está acima e à esquerda, ou seja, ele vai congelar as linhas 3, 2 e 1, e à esquerda ele não vai congelar nada porque eu não tenho coluna nenhuma, tá? À esquerda. Então, ó, congelar painéis e pronto, ó. Agora eu estou com o meu cabeçalho aqui em cima fixo para eu poder trabalhar, ok? Caso eu queira descongelar, aí eu venho na guia exibir, congelar painéis, descongelar, ó. Descongelei o painel, pronto. Aí a planilha volta a não ficar mais fixa e eu perco a referência. Ah, mas eu quero congelar não só a linha, mas eu quero congelar também a data e o cliente, porque minha tabela ela é muito extensa, né, na horizontal, ela é muito comprida. Então eu faço o quê? Clico aqui, ó, na célula D4, que é a do estado, ó, porque eu vou congelar tudo que tiver para a esquerda e tudo que estiver acima. Então eu cliquei aqui no D4, eu vou lá, exibir, congelar painéis, congelar painéis. Pronto, ó, congelei o painel superior. E se eu vier aqui na barra de rolagem e for para a direita, ó, observem que a coluna também, né, de data e cliente ficou fixa. Então eu clico na célula que eu quero e peço para ele congelar o painel. Ele congela o que está acima e à esquerda da onde eu cliquei, ok? Essa foi nossa terceira dica. Agora vamos vir aqui na quarta dica, né? Essa quarta dica eu quero mostrar para vocês como que nós podemos agrupar, né, alguns campos, né, agrupar aqui células, né, quando eu não tem colunas que eu não preciso visualizar, então eu quero ocultar elas. Como é que eu posso fazer isso? Nesse caso, se vocês quiserem ocultar, mas não usando o recurso de vir com o botão direito, né, sobre a coluna e pedir para ocultar, a gente pode agrupar as colunas. Então, colunas que às vezes a gente queira esconder, mas depois expandir, a gente pode agrupar. Como é que eu faço isso? Por exemplo, vamos imaginar que a coluna do cliente, vendedor, produto, né, eu não preciso ver. Por exemplo, vamos mudar. Por exemplo, eu não quero ver a coluna do cliente, nem as informações dos produtos. Por exemplo, produto, preço e quantidade. Como que eu faço para agrupar? Eu posso clicar aqui na coluna C, ó lá, selecionei a coluna C inteira, venho na guia dados, no final em estrutura de tópicos, no grupo de estrutura de tópicos, eu vou clicar e vou usar a opção de agrupar. Eu vou agrupar aquela coluna C, cliquei. Observe que automaticamente ele cria esse painel aqui em cima, ó, de estrutura de tópicos, onde eu tenho um botão de menos que ele recolhe o campo. Aí eu posso clicar do F até o H, que são as informações sobre os produtos que eu não quero, ó. Selecionei do F ao H, aí eu venho em estrutura de tópicos, agrupar, ó. Aí eu posso fechar também, ó. Pronto, aí eu fico só com as informações que eu preciso. Caso eu queira ver os outros detalhes, eu venho no botão de mais e abro, e ele expande, e o menos ele recolhe. Posso fazer isso também, se for o caso, em linhas. Eu posso pegar aqui algumas linhas, né, ó. Por exemplo, ó, posso falar assim que eu quero agrupar todo o mês de julho aqui. Por exemplo, ó, peguei todo o mês de julho. Opa, deixa eu descer. Cadê? Desci demais aqui, ó. Selecionei todo o mês de julho, venho na guia dados, estrutura de tópicos, agrupar, ó. Aí eu agrupei aqui, ó, todo o mês de junho. Aí eu clico no menos, ó. Aí eu fecho o mês de junho, então eu tô vendo só junho. Quer dizer, tô vendo de agosto para baixo. Junho eu ocultei. Tudo bem? Então essa é a opção de agrupar. Caso precise desagrupar, né? Aí a gente abre, você clica na coluna aqui, ó, ou nas colunas, vem aqui na estrutura de tópicos e pede para ele
desagrupar, ok? Então essa dica, como fazer o agrupamento de forma manual, tudo bem? Então vamos aqui à nossa próxima dica, né? Dica de número 5, já chegamos aí na metade das nossas dicas. Espero que vocês estejam gostando aí. Deixa aí no comentário aí, no nosso comentário aí do vídeo, se vocês já conheciam essas dicas, ou se vocês tiverem alguma outra dica também, alguma outra sugestão, podem colocar aí nos comentários para nós também, ok? Então, ó, nessa dica aqui, observem que eu vou ter uma tabela com vários dados. Eu tenho aqui os clientes e os estados de cada cliente. Porém, eu vou ter clientes aqui que estão repetidos, né? Eu vou ter clientes aqui, ó, que o cliente ele comprou várias vezes na minha loja, os mesmos clientes. Então eu tenho dados repetidos. E eu não quero deixar esses dados aqui repetidos. Eu quero deixar apenas os itens exclusivos, ou seja, apenas um de cada. Um cliente de cada estado aqui, né? Por exemplo, a Karen, ela é do Amapá, então se tiver a Karen no Amapá de novo, ele vai excluir, ele só vai deixar um, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar toda a minha tabela, posso clicar aqui na primeira célula, pressionar Ctrl T, para ele selecionar tudo, ó. Selecionou minha tabela inteira. Aí eu vou vir aqui na guia Dados, guia Dados, e aqui em Ferramentas de Dados, nós vamos ter o botão, ó, de remover, aqui ó, na guia Dados, em remover duplicadas, tá, ó. Então eu vou remover duplicadas, as células que estão duplicadas. Cliquei. Aí ele vai perguntar o que eu quero coincidir. Eu quero coincidir o cliente e o estado, porque ele só pode remover se o cliente e o estado forem exatamente iguais. Então, ó, vou deixar marcado e ok. Pronto, ó, ele já me dá a mensagem. Ele excluiu 191 valores duplicados e deixou 65 exclusivos. Então, daquela lista toda, ele deletou todos os duplicados, que foram 191 repetidos, e só ficou 65 ali na minha lista. Então, ó, vou dar um ok e pronto, ó. Ele deixou apenas um de cada, né? Um cliente para cada estado. Então, o que estava repetido, ele removeu, tudo bem? Então, fica essa dica aí de como fazer para remover células duplicadas, ok? Vamos aqui à nossa próxima dica, né? Vamos prosseguir aqui o nosso conteúdo. Então, eu vou mostrar aqui agora como é que nós podemos selecionar células com fórmula para visualizar de uma maneira bem mais rápida. Eu tenho aqui essa tabela, onde eu tenho alguns valores que foram digitados e outros foram calculados. Para que eu saiba quais células aqui possuem fórmulas, eu preciso clicar nas células, ó, uma a uma, e olhar aqui na barra de fórmula para ver qual delas tem fórmula. Se eu não quiser ter esse trabalho, vamos supor que eu preciso selecionar todas as células com fórmulas, o que eu posso fazer? Eu seleciono a tabela inteira, seleciono toda a tabela, venho aqui na página inicial, ó, página inicial, selecionei a tabela toda, página inicial, e aqui no final, no grupo de edição, eu tenho um botão de localizar e selecionar, aqui no final, ó, localizar e selecionar, eu vou clicar na opção ir para especial. Eu vou clicar aqui em ir para especial. E aí eu tenho aqui a opção, ó, selecionar fórmulas. Então eu quero que ele selecione todas as células que tenham fórmula naquela tabela que eu marquei. Aí eu dou um ok. E pronto, ó lá. Observem que ele selecionou, vou pintar aqui de amarelo, ó. Ele selecionou todas as células que possuem fórmulas. Então eu posso selecionar a planilha ou a tabela, vir aqui no localizar e selecionar, ir para especial, e aí eu marco a opção fórmulas e dou um ok. Aí ele vai deixar selecionado somente as células, vai deixar selecionadas somente as células com fórmulas, ok? Então essa dica foi a dica do selecionar aí especial, tá? Especial, células com fórmulas. Vou vir aqui na minha próxima dica, e aí continuando ainda essa parte de selecionar
células especiais, né? Eu tenho aqui a tabela, ó, tem uma tabela que é uma base, ó, onde eu filtrei aqui o vendedor, ó, tô pedindo para ver só as vendas do Estevão, então eu filtrei o vendedor, o Estevão, e também agrupei aqui, como a gente viu na dica anterior, né? Como a gente viu lá na dica 4. Então eu também agrupei aqui em cima a minha tabela. Porém, vamos imaginar o seguinte, eu preciso vir aqui, selecionar toda essa parte, né? Selecionar os dados aqui, ó. Selecionei todos os dados e eu quero copiar e colar em outro local. Então a gente fala assim, tranquilo, eu seleciono, copio, vou no outro local e colo. Eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, vou copiar. Eu vou criar uma nova planilha aqui embaixo, ó, uma planilha em branco, e vou pedir para colar. Olha o que vai acontecer. Ctrl V. Observem que ele colou todos os dados aqui para mim, ó. Tudo bem? Porque ele estava filtrado, né? Então eu estou com a tabela lá filtrada e ele acabou copiando e colando os dados que estavam filtrados. Porém, em algumas situações, né? Eu vou tirar aqui o filtro, ó. Eu vou limpar o filtro, vou dar um OK, né? Olha lá, limpei o filtro. E aí eu vou selecionar tudo novamente. Olha lá, selecionei a tabela toda. Vou dar um Ctrl C novamente, ó. Copiei, Ctrl C. Vejam que não está filtrada. Vou vir aqui na planilha 1 e vou até pedir para colar por cima desse. Ctrl V. Observem que agora, o que o Excel fez? Ele colou todos os dados. Inclusive o que estava oculto, o que estava agrupado. E eu não queria isso, tá? Eu não queria que ele fizesse isso. Eu vou selecionar aqui a planilha toda e vou limpar aqui, ó, limpar tudo. Eu quero que ele copie para mim somente o que estiver visível aqui na tela. Então assim, quando está filtrada, quando a tabela está filtrada, o Excel ele respeita, né, os filtros e aí ele copia só o que está visível. Porém, se eu não estiver usando filtro, eu estiver com uma tabela como essa, com os dados agrupados, ou eu tiver selecionado algumas colunas e linhas e tiver ocultado, quando eu copiar, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar tudo, inclusive o oculto, copiar e colar. Para ficar somente o que está visível, eu vou selecionar a tabela toda, posso clicar no começo, Ctrl T, para selecionar tudo. Vou vir aqui no localizar e selecionar, ir para especial, e aí eu vou pedir aqui, ó, somente células visíveis, que eu quero que ele deixe selecionado. Então eu vou pedir para ele deixar só o que está visível ali na tela. Ok, olha lá. Aí sim eu dou um Ctrl C, vou lá na minha outra planilha e dou um Ctrl V. Pronto, olha lá. Aí observem que ele copiou somente as 3 colunas que estavam visíveis. Aquelas outras que eu tinha agrupado, ele não copiou dessa vez. Tudo bem? Aí só para complementar a dica, caso vocês não queiram ir lá no localizar e selecionar especial. Eu posso selecionar a tabela toda, Ctrl T, e aí para deixar marcado só o que está visível, vocês podem usar a tecla de atalho, o Alt do lado esquerdo e o ponto e vírgula. Então Alt, ponto e vírgula, serve para selecionar o que está visível. Selecionou? Aí você dá um Ctrl C, vai aonde você quer e cola. Tudo bem? Então mais uma dica aí para selecionar somente as células visíveis. Tudo bem? Vou aqui para nossa próxima dica, né? Já estamos quase finalizando, faltam 3 dicas. Vou aqui na nossa dica de número 8. Essa dica 8. Ah, e se por acaso vocês quiserem treinar, praticar, essas planilhas aqui, né? A planilha, esse arquivo que eu estou usando aqui de exemplo, ele está na descrição do vídeo, né? Aí na descrição do nosso vídeo vocês podem clicar no link, baixar no computador de vocês para poder praticar e poder treinar, tudo bem? E acompanhando aí o nosso vídeo. Então, ó, nessa dica aqui de número 8, eu quero mostrar para vocês como é que nós podemos transformar, né? Pegar uma tabela e deixar ela os cálculos automáticos ou manuais. Por padrão no Excel, todas as planilhas já fazem cálculos automáticos. O que seria esse cálculo automático? Seria eu vir aqui, por exemplo, na quantidade que eu tenho aqui, ó, de 2 unidades. Eu digito 10 e dou Enter,
né? E ele teria que alterar os meus totais, os descontos e o apagar. Isso seria o padrão do Excel, que é ter a planilha com os cálculos automáticos. Porém, em algumas situações, muito raras, mas acontece, eu posso ter como essa minha aqui, ó, onde eu mudei para 10 e o total não alterou. Ó. Se eu pôr 2, ó, continua a mesma coisa, 5 e assim sucessivamente. Observe que não está mudando o resultado, mesmo eu tendo fórmula na célula. Por que isso acontece? Porque a planilha está com o cálculo manual e aí eu preciso alterar isso. Como é que eu altero? Eu venho aqui na guia Fórmulas, e aqui no final eu tenho as opções de cálculo. Se ela estiver manual, como está aqui, eu preciso vir na guia Fórmulas e clicar neste botão aqui, ó, de calcular agora. Olha lá, aí ele modifica meu resultado. Só que se eu for lá e alterar novamente, ó, vou pôr 2 unidades, Enter, ele não alterou. Aí eu preciso ficar vindo aqui, clicar no botão de calcular agora, ou eu posso usar a tecla de atalho, né, F9, para ele recalcular a minha planilha. Tudo bem? Então o F9 é a tecla de atalho para recalcular quando está no modo manual. Tudo bem? Caso eu queira deixar no modo automático, aí eu venho aqui, ó, em opções de cálculo e altero para o modo automático. Pronto. Agora quando eu altero ali o valor, ó, automaticamente ele calcula as minhas informações. Aí a dica aqui, uma dica legal é a seguinte. Algumas pessoas trabalham com planilhas muito pesadas, planilhas com muitos dados, que demora para o Excel processar. Então, às vezes, você vem aqui e digita uma informação, você dá Enter, aí você precisa ficar esperando ele atualizar. Aí você olha lá na barra de rolagem, ele está lá, 5%, 6%. Por quê? Toda vez que eu faço uma alteração na planilha, ele precisa atualizar. E aí você perde muito tempo esperando ele processar o arquivo inteiro, a planilha toda. Nesse caso, qual é a dica que eu dou? Vem aqui em Fórmulas, Opções de Cálculo e coloca a sua planilha no modo manual, o seu arquivo. Por quê? Quando você digitar aqui um valor e der Enter, ele não vai ficar atualizando. Ele só vai atualizar quando você vier aqui e clicar no botão de calcular agora ou pressionar a tecla F9. E isso pode te ajudar com essa planilha muito pesada. Você preenche tudo primeiro, você preenche a planilha toda primeiro com os dados que você quer e aí somente depois você vai lá e manda ele calcular agora. Você manda ele atualizar as fórmulas. Só não pode esquecer, se a planilha tiver manual, para ele mandar ele recalcular para você ter os resultados. Tudo bem? Então fica essa dica aí das opções de cálculo dentro do Excel. Vamos agora à nossa penúltima dica, né? Dica de número 9. Eu quero mostrar como é que a gente faz para colar, colar utilizando operações. Ah, como assim, Milton? Colar utilizando operações. Nós temos essa tabela aqui, né, onde eu tenho o preço do produto, quantidade. Aqui eu tenho a fórmula, ó, que eu calculei o preço vezes a quantidade. Aqui foi calculado o desconto, tá vendo? Ó, o total vezes 1,5%. E eu também tenho aqui o meu a pagar, tá vendo? Eu tenho meu valor a pagar, que foi o quê? O meu total menos o desconto. Vamos supor que eu precisasse pegar todos os preços unitários e aumentar eles em 10%. Eu preciso que esse preço ele aumente 10%. Eu tenho que vender ele por 10% a mais. Só que aí eu não vou vir aqui fora fazer uma fórmula para aí poder vir aqui por cima, né, depois e substituir. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e eu vou aumentar 10% no preço. Então dica rápida, eu vou digitar aqui 110%. Tudo bem? Olha lá, 110%. Ou eu poderia digitar 1,1, que é a mesma coisa, tá? Ou digita 110% ou 1,1. O importante é que eu vou fazer o quê? Eu vou manter o preço, 100% dele, mais 10%. Por isso que eu digitei 110%. Eu vou selecionar esse 110%, porque eu quero jogar 10% a mais sobre esse. Vou copiar o 110, Ctrl C. Vou selecionar todos os preços que eu tenho. Selecionei aqui todos os preços. Vou lá na página inicial,
aqui ó, página inicial. Vou clicar aqui na seta do colar, aqui ó, do botão de colar, e vou pedir a opção de colar especial. Colar especial. E aí eu vou usar essa opção aqui ó, colar especial, valores, porque eu não quero que ele formate, que ele perca a formatação daqui. Valores e o principal, operação. Eu quero colar valores multiplicando, usando a multiplicação. Então, valores, multiplicação. Aí eu dou um OK. E pronto, ó. Observem que ele aumentou todos os meus preços em 10%. Só que sem aplicar fórmulas. Tudo bem? Vou pegar um outro exemplo. Vou apagar esse 110. Vamos supor que eu quero aumentar aqui os meus... Eu quero diminuir os meus descontos aí em 0,20%. Eu quero 0,20% menos. Ou seja, aqui está 1,50%. Eu quero que ele fique 1,30%. Eu quero tirar 0,20%. Então eu vou digitar 0,20% aqui. Olha lá. Aí eu vou copiar esse 0,20%. Selecionar todos os descontos e eu vou lá, colar especial, valores, subtração. Observem que eu tenho as 4 operações, adição, multiplicação e divisão. Aqui eu vou fazer subtração. Vou dar um OK e pronto, olha lá. Observe que ele subtraiu, né? 0,20% de cada desconto que eu tinha, que estava digitado, tudo bem? E aí eu posso vir aqui e deletar esse número, que não vai fazer diferença. Então vocês têm essa opção de colar valores, né? Colar especial, os valores, utilizando operações, tudo bem? Então, nossa penúltima dica, espero aí que tenha sido útil, aí que vocês estejam gostando. Vamos então agora à nossa última dica para finalizar. Essa dica, no nosso canal nós temos várias videoaulas completas mostrando isso, como criar listas, né, de validação para que a pessoa clique e possa escolher o que quer. Né? Ah, eu vou usar aqui essa palavra, você bloqueia o que pode ou não ser digitado numa planilha. Então, ó, eu vou pegar aqui ó, a minha coluna de tipo e eu quero colocar o tipo, por exemplo, de movimentação. Se foi compra, venda, locação, vamos supor que isso aqui fosse algum tipo de serviço ou produtos que a gente vende, né? Então a gente tem a opção de vender, comprar ou alugar, né? O nosso produto, que não está especificado. Então eu posso selecionar aqui a coluna inteira, que eu quero criar o bloqueio, criar a listinha. Eu vou vir aqui na guia Dados, Ferramentas de dados aqui, ó. Eu vou clicar no botão de validação de dados. Validação de dados, eu vou clicar. Olha lá. Quando eu entro na célula de validação de dados, o que eu vou ter? Eu vou ter a opção aqui ó, de permitir. Ele permite qualquer valor. Aqui eu não vou permitir qualquer valor. Eu vou permitir uma lista. E aqui ele pede a fonte. Que fonte que eu quero para essa lista? Neste caso, eu quero algumas palavras. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, eu posso escrever compra, ponto e vírgula, né? Eu posso escrever lá venda, ponto e vírgula, locação. Então lá, compra, venda e locação. Vou deixar marcada essa opção, ó, menu suspenso na célula, que é importante para que o Excel crie um menuzinho lá em cada célula para a gente poder preencher. Aqui eu digitei a minha fonte, dou um OK, olha lá, e pronto, ó. Eu posso vir aqui, ó, e eu já tenho as opções aqui na célula para ir escolhendo o que eu quero para cada item. E se eu tentar digitar alguma coisa que não é válida, por exemplo, empréstimo, olha lá, ele não deixa, tá? Por quê? Eu não tenho essa opção na minha lista, tudo bem? Então, essa é uma maneira. Seleciona a coluna, vai lá na validação de dados, permitir uma lista e escreve as palavras que você quer. Se a lista for muito grande, o que vocês podem fazer? Crie uma lista fora, ó, externa. Observe que aqui eu tenho, ó, aqui do lado, todos os estados e o Distrito Federal. E eu quero validar aqui, ó, a minha coluna de estados utilizando essa lista.
Então o que eu faço? Deixa a lista na planilha aí ao lado ou em uma outra planilha. Seleciona a coluna aqui que vocês vão validar. Vou vir aqui na guia, dados, validação de dados, permitir uma lista e na fonte vocês vão dizer para ele qual é a lista que vocês querem usar. Nesse caso, essa lista inteira aqui. Aí eu vou aonde a lista está e seleciono ela toda. Dou um OK e pronto, ó. Já veio o botão e eu estou com a minha lista personalizada aqui, ó, para poder ir preenchendo conforme a necessidade pra gente. Tudo bem? Então, essa aí é a dica de validação de dados por lista, onde ele cria esse menuzinho suspenso, que muita gente às vezes tem curiosidade de saber como é feito, e nós mostramos aqui nessa dica. Temos outras videoaulas no canal que mostra também como usar essas validações, essas listas aí dentro. Tudo bem? Pessoal, então essas foram nossas dicas. Essa aula ficou um pouquinho mais extensa do que os vídeos normais que nós temos, mas também foram 10 dicas, né? 10 ferramentas, teclas de atalho, foram bastante dicas aí que nós passamos, que espero aí que sejam úteis para vocês, né? Que vocês possam estar utilizando no dia a dia. Deixem aí o feedback de vocês, do que vocês acharam dessa aula. Deixem os comentários, se tiverem sugestões de outras dicas, dúvidas, coloquem aí nos comentários, porque é muito importante para nós e nos ajuda a continuar criando aí os conteúdos para os canais, pro canal, tudo bem? E aí também, e se vocês não forem inscritos, pedir aí a gentileza, cliquem no inscrever, curtam o nosso vídeo, ativem as notificações para saber quando tiver vídeos novos aí toda semana, tudo bem? Pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima!